Oi, tudo bem? Eu sou o Wendel, sou militante da União da Juventude de Rebelião e também construo a Unidade Popular e o jornal A Verdade. E aí hoje eu vou falar um pouco sobre uma matéria cujo título é Por que o Povo é Alienado?, que foi escrita pelo Glauber Ataíde, que é mestre em filosofia, na edição de fevereiro do jornal A Verdade desse ano. Então é uma matéria falando um pouco sobre filosofia marxista e do que a gente entende como alienação. E é importante da gente pensar que a gente tem no imaginário social, né, muitas vezes, da alienação, ela tá ligada à ideia de ignorância. Então, muitas vezes, a gente até ouve as pessoas xingando umas às outras de alienadas, mas no sentido de querer menosprezar elas como se elas fossem burras ou ignorantes. Ah, você é ignorante, você é alienado, é algo do tipo. E o que a gente vai ver ao longo do texto é que todo mundo na sociedade capitalista é alienado. É claro, com exceção de quem domina os meios de produção, mas o proletariado, digamos assim, por mais culto que ele seja, ele em algum sentido é alienado. E aí uma primeira coisa de se reparar é que a alienação ela não tem a ver com esse processo, não tem a ver necessariamente com ignorância. E outra coisa, ela não tem a ver com as distrações, com as diversões do povo. Porque muitas vezes a gente ouve nesse imaginário popular também as pessoas falando assim: ah, você é alienado porque você assiste futebol. Ah, quem causa alienação é o Big Brother Brasil. Quem causa alienação é o futebol. Quem causa alienação é a novela. Se você tivesse, ao invés de assistir no Big Brother, você tivesse preocupado com a realidade do país, o país não estava desse jeito. E assim, de fato, é importante que a gente se preocupe com a situação do país, mas não necessariamente vai mudar alguma coisa de muito revolucionário se você deixar de assistir Big Brother para poder ficar só preocupado com a realidade do país. Não é necessariamente isso que causa alienação. Então, a primeira questão é essa. O problema da alienação não está nas diversões do povo. Isso, inclusive, é usado para diminuir as pessoas, né? Para poder colocar que o problema dos pobres é que os pobres são ignorantes, os pobres não pensam na organização social deles, só ficam pensando no futebol, novela, Big Brother, etc e tal. Isso é uma mentira, né? O que causa alienação, na verdade, a propriedade privada dos meios de produção, que é o que o Marx vai concluir com base em estudos que ele fez até de outros filósofos, que o texto também coloca um pouco, né? O Hegel, o Feuerbach, que construíram um pouco da ideia do que é alienação, até que chega o Marx e estrutura isso melhor, e é o que a gente hoje entende por alienação, dentro da filosofia marxista, claro. E aí, primeiro é importante a gente pensar que a ideia de alienação é uma ideia de você estar separado de algo. Então você está distante, separado de um todo, de algo que é substancial. E aí, alguns filósofos eles vão entendendo um pouco melhor a ideia do que é a alienação, o que causa alienação. E aí isso vai se modificando, se moldando ao longo do tempo. Um exemplo assim não vou falar um por um de cada filósofo, mas um exemplo assim de como que a gente hoje, da analogia, né, de como que a gente é alienado, é da questão, por exemplo, da arte. Pensa, por exemplo, no artista. Na maioria das vezes, o artista, ele vai, vamos supor, um pintor, ele pinta um quadro e ele assina aquele quadro. Por quê? Porque ele reconhece aquilo ali algo seu. Ele trabalha para aquilo ali, ele coloca a sua criatividade, o seu talento, as suas capacidades naquilo ali, trabalha, desenvolve, conclui, chega no quadro e ele entende depois que ele concluiu que aquilo ali é dele ou que tem algo dele, né? Ele se projeta naquilo ali também. Então na arte acontece um fenômeno que na vida cotidiana do trabalhador não acontece. Ou seja, o trabalhador está lá numa fábrica construindo um carro. Tô falando de fábrica, assim, mas serve para qualquer exemplo, assim. Mas ele tá lá construindo um carro. Ele não, ele trabalha naquele carro, ele coloca também a sua inteligência, a sua capacidade, as suas forças produtivas para poder construir aquilo ali. Mas no final das contas, quando o carro está pronto, ele não considera aquilo ali como algo seu ou que tenha parte dele. Ele se vê alienado daquilo ali.
Então, esse é um pouco de qual que é o processo de alienação no trabalho. Ou seja, então uma pessoa extremamente culta, inteligente e tal, ela também pode ser alienada, ela também está alienada. Porque o que está em jogo aí é que ela não tem uma coisa que é extremamente importante em tudo, né? Que é a questão de deter os meios de produção. Ela não detém os meios de produção. Então, o Marx fala, inclusive, que o trabalhador é alienado também em um dos aspectos por causa disso, porque ele não detém os meios de produção. Ele se vê alienado da natureza, ele se vê alienado de si próprio, ele se vê alienado do trabalho, do produto do trabalho dele, porque ele não detém os meios de produção. Então, isso coloca para gente que o que vai, de fato, por fim a alienação do povo, não é um povo mais culto, mais inteligente, menos ignorante, coisa do tipo. Mas é acabar em si com a propriedade privada dos meios de produção. Porque ela é que causa, nesse sentido, o processo de alienação do povo. E aí, quando a gente. Porque, de fato, o povo está distante desse processo. Ele trabalha, ele coloca a sua vida à disposição de algo que, na verdade, ele não se vê reconhecido naquilo ali. Então, isso é muito importante, porque mostra, primeiramente, que, como eu disse, todo mundo na sociedade capitalista, com exceção dos próprios capitalistas, é alienado. Então, quando a gente vê uma pessoa xingando a outra de alienada, a gente fala assim, não é assim também, você também é alienado, tanto no sentido marxista da palavra, quanto até no sentido vulgar mesmo, porque nem todo mundo é 100% culto, que tenha a melhor consciência do mundo, que não tenha algum resquício da sociedade capitalista dentro da própria cabeça. Então, isso daí já é um termo para tirar fora do vocabulário, de chamar as pessoas de alienada. Mas, então, o trabalhador ele se vê dessa forma alienado dos meios de produção, e isso causa, inclusive, com que ele não se reconheça enquanto classe, que é uma coisa que o texto também coloca pouco mais no final. De que é o seguinte, então, beleza, já que a gente está nesse sentido alienado dos meios de produção, todo mundo está alienado de alguma forma, em algum nível, por que o povo não se levanta? Por que o povo diariamente é humilhado? Por que o povo diariamente vê as injustiças acontecer? Por que o povo diariamente é submetido a uma situação de desemprego, de fome, de miséria? E por que ainda assim ele não pega e fala assim, eu vou acabar com isso tudo, vou me levantar, vou tirar esses poderosos do lugar e colocar um governo popular dentro, né, no lugar. Porque ele ainda, né, então, primeiro é um processo que ele não é inato, ele não é que ele vai ser assim para sempre, inclusive não vai ser assim para sempre, mas ele ainda não se reconhece enquanto classe trabalhadora, por causa do processo de alienação. E por que ele não se reconhece como classe trabalhadora? O texto coloca uma coisa interessante, que é como se ele fosse o seguinte: imagina que você é uma pessoa normal, tal, vai com um dia que você, por algum motivo, sei lá, bate a cabeça numa pedra e esquece de tudo que você já passou na vida. Você esquece de quem você é. Você esquece, então, você não lembra mais quem é você não lembra da sua história, você não lembra de nada sobre você. No final das contas, o que você está perdendo é a sua identidade. Ou seja, se você não reconhece, você não conhece a sua história, você perde a sua identidade também. Por que o texto usa essa analogia? Porque quando se trata de um movimento social, quando se trata de uma classe social, isso também é basicamente a mesma coisa. Ou seja, um povo que não conhece a sua história, ele é um povo que não tem identidade. É um povo que não se reconhece enquanto classe. Então, por exemplo, a gente vê todos os dias as pessoas
dentro dos ônibus, lotados, indo para o trabalho, voltando do trabalho e submetendo às piores condições possíveis. Aí, às vezes, você vê uma pessoa reclamando com a outra do ônibus e as duas estão lá falando de como é que tá ruim a situação do transporte, mas nenhuma delas, às vezes, reconhece que tá conversando com um igual. Tá conversando com uma pessoa que também é pobre, que também é trabalhadora, que também está submetida às mesmas condições ruins de vida que ela. Justamente porque a gente se reconhece pouco ainda enquanto classe, enquanto povo pobre, enquanto classe trabalhadora, enquanto proletariado. Ou seja, a gente tem um processo imenso na mídia, nas escolas, nas universidades, é, os meios de comunicação, todo o aparelho que a burguesia usa, ela usa justamente para que o povo não reconheça a sua história e não se reconheça enquanto classe. Uma coisa análoga é, por exemplo, as pessoas negras se reconhecerem enquanto negro. Por que muitas vezes as pessoas elas só vão se reconhecer, elas nascem e morrem negras. Mas por que muitas vezes elas vão se reconhecer negras, se reconhecer mesmo, fala assim, porra, eu sou uma pessoa negra, sou um homem negro, sou uma mulher negra, é, já muito na, assim, na fase adulta da vida, assim, depois de, às vezes, estudar, às vezes ter contato com alguma outra coisa, e por que várias pessoas nunca passam a vida e nunca se reconhecem de fato como negro? Porque a gente é ensinado a não reconhecer a história de luta do nosso povo negro. A gente só olha e se olha no espelho e fala assim, beleza, eu sou negro, a cor da minha pele é essa, a textura do meu cabelo é essa, então eu não sou branco como o meu colega aqui do lado. Isso é uma coisa. Agora, se reconhecer politicamente enquanto negro, se reconhecer que o negro ele tem, ele parte de um lugar na sociedade, que ele tem um histórico de luta, que ele tem um papel ativo dentro da sociedade, isso é outra história. Isso é um trabalho que é justamente o que a mídia quer tirar da gente, quer que a gente não saiba. Então, quando o povo negro ele de fato tiver consciência de que é o povo negro, aí as coisas vão começar a mudar mais radicalmente, né? Por quê? Porque vai se reconhecer não, o que caracteriza uma pessoa negra não é só a cor da pele, não é só os traços, não é só o cabelo, o nariz, não é só isso, mas é todo um aspecto cultural, histórico e principalmente político, né? Ou seja, ser negro é uma coisa muito maior do que só os aspectos físicos. E a mesma coisa com o resto da sociedade, no sentido de pensar na sociedade enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Uma coisa é você só ter consciência de que você tem que acordar de manhã cedo, levantar e trabalhar, ficar o dia inteiro no trabalho, depois voltar para casa e ainda ter consciência de que ainda assim você tem um salário que não dá conta de suprir as mais mínimas necessidades que você precisa para poder ter uma vida de fato digna. Outra coisa é você reconhecer que você é um entre milhares não, né? Milhões de pessoas no Brasil, no mundo todo, que vivem essa situação, que historicamente viveram essa situação e que vivem essa situação por causa de uma outra classe que vive em condições completamente diferentes das suas e que é ela a causadora de todos os problemas que você vive. E de que você precisa se mobilizar e se articular ativamente para derrubar essa classe e colocar a nossa classe no lugar. Isso é uma coisa muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Então, o trabalho, no final das contas, de todo militante que se diz comunista é fazer com que as pessoas elas se reconheçam enquanto classe trabalhadora. Que elas reconheçam que tem um pouco de si em cada luta que um trabalhador no mundo fez ou faz durante toda a história. Por que a gente fala do legado de Lenin, de Stalin, de Che,
E muitas vezes os trabalhadores, eles falam assim, ah, legal, interessante, mas não se reconhecem naquilo ali. Porque eles ainda não reconhecem que aquilo ali também é algo seu, aquela luta que teve também é uma luta sua, uma luta que tem um aspecto seu. Então a gente por que a gente faz um jornal? Por quê? Porque isso ajuda a fazer com que os trabalhadores entendam esse aspecto subjetivo e tire esse aspecto da alienação que tira do nosso povo a sua identificação histórica. A gente tenta colocar isso no lugar de volta. Ou seja, já que a mídia, já que a sociedade, já que a burguesia faz um trabalho de, de a todo custo fazer com que o trabalhador não se entenda enquanto trabalhador, não se entenda enquanto classe, a gente pega e fala assim, não, aqui ó, você tem que se entender enquanto classe sim. Porque é só assim que a sua vida vai melhorar. É só você se organizando, entendendo e se e se rebelando, se levantando para mudar essa situação que você vai minimamente melhorar a sua vida, né? Então por que o povo é alienado? É por causa disso, é porque assim quer, assim faz cotidianamente, a todo momento, a burguesia. Faz esse processo de alienação, de nos tirar a perspectiva e a identificação enquanto classe. Então, o nosso trabalho enquanto militante, enquanto organizador popular, enquanto lutador, é fazer com que não só a gente, né? Lógico que a gente também está nesse meio, porque a gente também tem que a todo momento se identificar e se reconhecer cada vez mais. Mas é levar para milhões de pessoas essa ideia. Então, assim, humildemente, eu espero que esse vídeo ajude a quem esteja vendo a se entender um pouco melhor enquanto trabalhador, enquanto um ser humano que dentro dessa sociedade vive as piores condições possíveis e que só se organizando enquanto classe trabalhadora, enquanto povo pobre, a gente vai conseguir mudar alguma coisa nesse país de substancial. Porque a gente vê todos os dias barbaridades acontecerem. A gente vê no jornal, a gente vê nos noticiários, inclusive todas essas barbaridades elas são noticiadas com uma perspectiva de fazer com que a gente não se indigne com aquilo ali. Porque, por exemplo, se a gente vê alguém da nossa família sofrendo alguma coisa, a gente vai lá e se indigna, às vezes porque é alguém da nossa família. Às vezes, quando é uma família de outra pessoa, a gente vai se indignar, mas de uma forma diferente. Mas aí, se você se indigna porque é uma pessoa igual a você está justamente fazendo o papel que a burguesia não quer que você faça, que é você ter uma identificação com aquela pessoa que seja além de um traço de sangue que você possa não ter. Você se identifica com aquela pessoa enquanto classe trabalhadora, se identifica com aquela pessoa enquanto membro de uma mesma classe que está no mesmo barco que você. Então isso é muito importante, porque coloca que a gente precisa fazer esse caminho para a gente conseguir de fato fazer com que o povo se levante. E uma vez o povo se levantando, a burguesia não tem espaço nenhum. Ela só tem que sair e deixar o povo pobre e preto desse país governar, porque a gente nunca foi governo, a gente nunca foi poder, e um dia a gente vai ser, porque a gente precisa e vai conseguir fazer com que esse processo de alienação acabe e a gente conseguir de fato ter os meios de produção, terminar com a alienação e fazer com que o nosso povo de fato, enfim, seja poder e seja Estado nesse país. Então é isso que eu queria falar. Agradeço demais. Leiam, divulguem o Jornal A Verdade. Valeu.